Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É bom estarmos aqui nesta manhã, no sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, aquela que ouviu, creu e viveu a palavra de Deus. Quero interceder por nós nesta manhã. Nós nos reunimos mais uma vez em torno do banquete da palavra. Palavra que transforma, palavra de Deus, palavra que nos traz a plenitude da vida. E hoje o Evangelho está em Lucas 8, versículo 4 seguintes, que o Espírito Santo nos dê a unção, a sabedoria e a graça para podermos ouvir bem a palavra e crermos nessa palavra como palavra de Deus. Lucas 8, 4 seguintes. Ajuntou-se uma grande multidão de todas as cidades e iam até Jesus. Então ele contou-lhes uma parábola. O semeador saiu a semear sua semente. E ao semear, parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a rocha, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com ela e a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, e brotou e deu fruto, até 100 por um. Dito isto, ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A outros, porém, só por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração para que não creiam e não se salvem. Os que caíram sobre a rocha são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento creem, mas quando chega a tentação, desistem. O que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio a inquietações, riquezas e prazeres da vida, são sufocados e não chegam a dar fruto. O que caiu na terra boa são os que, com um coração bom e generoso, ouvem e retêm a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse evangelho de hoje, quanto à riqueza dessa palavra, mas quero iniciar chamando a nossa atenção para a forma com que ouvimos a palavra. No versículo 8, no final do versículo 8, o Senhor diz assim: dito isso, ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso nos chama a atenção para a forma que nós ouvimos a palavra de Deus. Como nós ouvimos a palavra de Deus? Qual a disposição do nosso coração? Primeiramente, meu irmão e minha irmã, precisamos pedir o dom da fé, crer. Precisamos crer naquilo que a palavra é de fato. Crer que o que nós estamos lendo é a palavra de Deus e nós estamos diante de algo, de uma palavra que é inspirada por Deus e que é a palavra da verdade. Lá em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, 1 Tessalonicenses 2, 13, diz assim: por isso mesmo, também nós damos graças a Deus sem cessar, porque ao receberes a palavra de Deus, que ouviste de nós, vós a acolhestes, não com palavra humana, mas como que ela é verdadeiramente palavra de Deus que age em vós que acreditais. Veja bem, quando nós ouvimos a palavra de Deus, independente de quem está pregando essa palavra, é preciso nós termos fé, que é palavra de Deus. Aquele que está transmitindo essa palavra é apenas um instrumento. E que é a palavra de Deus, que é a palavra inspirada por Deus. Lá também, 2 Timóteo 3, 16, 17. Você pode pegar na sua Bíblia aí, 2 Timóteo 3, 16, 17. Veja bem o que São Paulo nos fala. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Ou seja, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, eu tenho que ler a Escritura, primeiro, com a fé, pedindo ao Senhor o dom da fé. Segundo, com a unção do Espírito.
Pedir que o Espírito Santo nos revele, nos ensine a verdade. Porque eu não posso ler a palavra de Deus apenas com entendimento humano. Não posso. A razão não consegue compreender tudo o que está escrito aqui. Ou melhor, não consegue compreender nada. Só com a razão nós deturpamos, nós estragamos a palavra, nós desviamos da verdade. Então nós precisamos da fé e precisamos pedir que o Espírito Santo nos revele, que ele nos dê a graça de compreendermos. Senão nós não vamos a lugar nenhum, meu irmão. Se um livro que é inspirado por Deus, eu preciso ler na inspiração também, no Espírito de Deus. Então, eu preciso, aquilo que o Senhor está me falando agora, eu preciso prestar atenção como eu escuto. Eu preciso prestar atenção da maneira que eu tenho me colocado diante da palavra de Deus. Eu creio realmente que a Bíblia é palavra de Deus. Eu tenho essa fé. Se eu não tenho, eu preciso pedir o dom da fé. Quando eu leio a Bíblia, eu peço ao Espírito Santo que me dê a sabedoria, me dê o entendimento. Ou eu estou lendo só com a minha inteligência? Com a minha inteligência eu não vou conseguir. Eu preciso pedir a unção, a sabedoria, o conhecimento da verdade. Porque é o Senhor mesmo que vai nos revelar a sua verdade. Também preciso crer, preciso ler em comunhão com a igreja. Veja bem o que o Senhor diz para nós, diz aos discípulos. Se perguntaram para eles sobre a parábola, então ele diz, olha, a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros não. Ou seja, está dizendo o seguinte, que aos discípulos, aos apóstolos, foi revelado a eles a verdade, a plenitude da verdade, para que eles possam nos ensinar. Ou seja, a igreja. Então eu preciso, quando eu leio a palavra, eu preciso ter essa abertura e ler com a igreja e ver se o que eu estou compreendendo, se é realmente, está em comunhão com a igreja, com o ensino da Santa Igreja. E se não está, eu preciso então pesquisar, eu preciso ajuda para poder ajustar o meu entendimento com o ensinamento da Santa Igreja. Então a fé, a luz do Espírito Santo e com a igreja. Por isso também eu preciso ouvir a palavra de Deus pelos católicos. Quem está me anunciando a palavra? Quem está falando a palavra para mim? Quem está me explicando essa palavra? É católico? E se é católico, realmente pratica a fé, é alguém que realmente crê que está me ensinando a verdade? Então eu preciso observar essas coisas para poder realmente crescer no conhecimento de Deus, crescer na minha santidade de vida, crescer na minha caminhada espiritual. Então eu preciso da fé, dom da fé, preciso da unção do Espírito e preciso de ler, compreender a luz do ensinamento da Santa Igreja. Essas três coisas são necessárias para nós, para lermos a palavra de Deus, para que essa palavra produza em nós frutos de conversão. E aí, então, o que o Senhor nos fala também nessa palavra hoje? Ele fala que nós precisamos estar atentos mesmo, atentos, mas muito atentos mesmo aos inimigos que se apresentam na nossa vida e querem nos tirar da palavra de Deus. O primeiro inimigo que ele apresenta para nós, qual que é? O Senhor fala para nós aqui, vamos lá no versículo, quando ele vai explicar a parábola, quando ele vai dar explicação daquilo que é a palavra, primeiro inimigo, o diabo. Vem o diabo e arranca logo, ou seja, quando eu escuto sem atenção a palavra, quando eu não presto atenção naquilo que o Senhor está me falando, distraído, eu escuto, mas é como um barulho que entrou nos meus ouvidos, antes de chegar no coração, o diabo que é muito esperto, o diabo que é astuto, ele já vem tirar logo, ou seja, já vem com alguma coisa, com alguma distração, com alguma perturbação, para arrancar de nós a palavra antes que ela caia no coração. Ou seja, antes que ela entre realmente no nosso sentido, nossa inteligência, antes que ela penetre em nós, o diabo tenta nos tirar, tenta atrapalhar, tenta bagunçar nossa vida, com barulho, com alguma coisa assim, com distrações, para que essa palavra não chegue no nosso coração, para que nós não creiamos e aí não tem salvação. Jesus diz, para que não creiam e não se salvem. Por quê? Eu preciso crer para ser salvo. Aí, se eu não creio, eu não sou salvo. E tudo que o diabo quer é que nós nos percamos. Então, prestando atenção. Vamos ler a palavra, escutar, pode ser no encontro, na Santa Missa. Eu preciso ter atenção, ouvir com atenção.
Ouvir com os meus sentidos todos do corpo, preciso estar atento. Quando eu escuto a pregação, seja meio de comunicação, onde for, eu preciso estar atento. Para que essa palavra caia no coração. Eu preciso estar atento para que o diabo não me roube a palavra. Porque eu quero crer. Para crer, eu preciso deixar que ela caia no coração. E outros que ouvem a palavra com alegria, não tem raiz. Por um momento creem, mas logo chega a tentação, desistem. Ou seja, é aquele que, você já viu pessoas assim, que ou escuta a palavra, por exemplo, escuta o Frei Gilson pregando, que beleza, e a irmã Raquel, e o padre Paulo Ricardo, e o padre da sua paróquia, você foi à missa, nossa, o padre falou, mas que beleza que ele falou. Nossa, mas foi lindo o que ele falou. E às vezes você perguntar assim, o que ele falou mesmo? A pessoa já não sabe. Já sabe que foi lindo, mas já não sabe. Mas quando sabe também, não, ele falou isso e tal, tá bom. E a pessoa faz até uns planos aí, e entusiasma, agora eu vou mudar, agora eu vou ir mais à missa, eu preciso confessar, e faz tudo aquilo. Só que não tem raízes. O que é não ter raízes? É não meditar na palavra. É não deixar a palavra cair no coração, rezar aquela palavra, pedir o dono da fé, aprofundar. Aqui que eu gostei, eu vou na Bíblia, leio de novo, e vou deixando aquilo cair no meu coração. E vou passar, e já imediatamente começo a rezar um pouco mais, e já partilho com meus irmãos aquela palavra, e vou deixando aquilo cair no meu coração, cair no meu coração. A palavra produzindo em mim seus efeitos, para criar raízes, para ficar sólida a palavra. Mas como eu não faço isso, é coisa de oba-oba, o que acontece? Vem o quê? A tentação, a carne. A carne. Porque eu ouvi aquilo, por exemplo, falar sobre castidade, sobre pureza. Que beleza, eu ouvia falar sobre olhos puros, sobre ter um coração puro. Mas quando vem a tentação, e aí também é claro, é obra do demônio, viu? Quando vem a tentação também, que a minha própria carne também, os meus desejos, vem a minha vontade. Aí ao invés de eu lembrar daquela palavra, que me chamou a santidade, que me chamou a pureza dos meus olhos, eu já largo aquilo e já olho para onde não devo olhar, penso coisas que eu não posso pensar, começo a conceber as coisas. Vem tentação, aí eu, tentação da comida eu como, tentação do desejo sexual eu faço aquilo que eu quero, e aí eu vou deixando, vem a tentação, que é a minha carne mesmo, outro inimigo da minha salvação. Primeiro o demônio, depois sou eu mesmo, a carne, que clama dentro de mim, clama, quer que eu faça o mal, quer que eu pratique aquilo que é contrário à vontade de Deus. E eu desisto. Ah, sou sem medo, não tem jeito não. Aí até quantos desistem? Passa um tempo de caminhada, poucos meses, não dou conta não. E já está voltando, já está bebendo de novo, tinha largado de beber e volta a beber, tinha largado de prostituir, de sexo errado, já volta, tinha largado das fofocas, logo lá volta para fofoca, tinha deixado a gula, já volta para a gula, e assim vai, tudo volta. Porque ficou só no entusiasmo, não deixou raízes, e a própria carne já desviou do caminho. E o terceiro, os espinhos. Quem são os espinhos? O mundo. O mundo. Veja bem, as inquietações, riquezas e prazeres da vida são sufocados, não chegam a dar frutos. Por quê? Porque eu começo a trabalhar, às vezes eu começo a viver a fé, começo a rezar mais um pouquinho, lendo a palavra, dando pregações, mas de repente o mundo começa a me oferecer coisas. As baladas, as festas, o dinheiro, o prazer, o ter, as coisas da vida, as seduções, o trabalho excessivo, eu já tenho que trabalhar, aí já falta de missa que tem que trabalhar, Deus rezar que tem que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer coisas, e o mundo, meu irmão, o mundo vai enrolando a gente, ele vai aprontando com a gente. É claro, o mundo já está sob o poder do maligno, diz São João, o mundo já está sob o poder do maligno, e o maligno, que é muito esperto, ele não aparece para nós como ele é. Mas o que ele faz? Ele percebe que você já ouviu a palavra e começou a guardar. Ouviu a palavra e começou a ter raízes.
Ou seja, você começa a dominar a carne. Aí ele vem com a outra coisa. Ele vem com as seduções. O mundo que fala alto e grita nos nossos ouvidos. O mundo que fala que esse negócio de rezar muito é bobagem, que a igreja já está ultrapassada, que esse negócio de castidade é ser besteira, que ser honesto é bobagem, que esse negócio de ficar tolerando tudo é bobagem, você tem que revidar tudo, não pode ficar, né, sendo humilde, porque esse negócio de ser humilde demais é uma besteira, você tem que mostrar a sua vontade, você tem que fazer a sua vontade, se você quer fazer isso, faça, o importante é ser feliz, o importante é crer em tudo, não é preciso ser católico, você pode ser espírita, você pode ser da Umbanda, você pode ser de qualquer religião que está bom, tudo salva, tudo de Deus, e o mundo começa a falar nos seus ouvidos, nos nossos ouvidos. As inquietações são essas, as riquezas, os prazeres da vida nos seduzem. E nós, porque não vigiamos, deixamos ir. Embarcamos desse mundo. E aí diz o Senhor, não dá frutos. E se não dá fruto, é porque nós não cremos. Se não cremos, não vamos nos salvar. Então precisamos ter muita atenção. Primeiro, ao inimigo, primeiro inimigo, o diabo, que é arrancar de nós a palavra. Segundo, a carne, que é o nosso desejo, nossas vontades. Terceiro, o mundo à nossa volta, que grita e nos chama para nos tirar de Deus. Fiquemos atentos, meu irmão. Então vamos guardar isso aí. Primeira coisa, eu preciso diante da palavra de Deus. O dom da fé. Pedir o dom da fé. Segundo, ler na unção do Espírito. Preciso pedir ao Espírito Santo que venha me dar sabedoria, me dar graça de crer na palavra, de entender. Terceiro, eu preciso crer com a igreja. Ler a palavra com a fé católica. E aí eu, lendo a palavra dessa forma, eu preciso guardar no meu coração, ouvir com atenção, guardar, ruminar, ler um texto bíblico, às vezes 3, 4, 5 vezes, guardar a palavra, não é decorar texto. Quem gosta de decorar texto é protestante. Nós não decoramos texto somente, muito mais do que isso. É guardar o ensinamento no coração. Não é repetir textos bíblicos, é guardar no coração o que o Senhor está me ensinando. Então eu guardo. Estou guardando aquilo que Deus falou comigo. E aí eu prestando atenção. Primeiro, para o diabo não roubar. Segundo, para a minha carne não me vencer. Terceiro, para o mundo não me seduzir. E nós vamos firmes na fé, certos de que o Senhor nos tem para nós a coroa da salvação. Por fim, o Senhor diz, no versículo 15, o que caiu na terra boa são os que com coração bom e generoso. Está vendo? Coração bom. Temos que ser bons para com Deus. É assim, porque Deus nos fala para ser bondade com aquilo, generoso. Então, o que é ser generoso? É ouvir a palavra, gastar tempo com ela, rezar a palavra, meditar, ouvir mais vezes, rezar a palavra. Precisa ser generoso com essa palavra. E aí sim, eu escuto, retenho a palavra, retenho e dou fruto na minha vida. O que são esses frutos? A minha vida vai se transformando, mudando os pensamentos, mudando o meu jeito de ser. Frutos não é ficar trabalhando na igreja, não. Isso é outra coisa. Frutos é quando eu vou ficando mais paciente, mais humilde, mais desapegado, mais atencioso, mais caridoso, mais orante, mais fiel à igreja. São esses frutos que o Senhor quer de nós. Frutos que transformam a minha vida e que nos tornam sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor Jesus, então, meu irmão e minha irmã, nos dê a graça do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, agindo em nós, para que possamos realmente crer na palavra e colocá-la em prática. Que a Virgem Maria interceda por nós e nos ajude a ouvir, crer, guardar e viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.